Aia. Aia. Conteúdo patrocinado. Kania está deitada na cama, ofegante. Sentei-me suavemente ao lado dela na cama e perguntei: há quanto tempo você está assim? Se desde esta manhã minha barriga ficou mais sensível e no final eu vejo. Então, esse deve ter sido o motivo o tempo todo. O que? Meu coração dói quando olho para o sofrimento dela. Talvez a razão pela qual ela esteja sentindo tanta dor seja porque alguma quantidade de mana estelar pode ter se misturado quando eu estava infundindo minha força vital nela. Originalmente, fiz ajustes finos para evitar que a mana estelar fatal se fundisse com a mana sombria, mas acho que cometi um erro porque estava em um estado terrível naquele momento. No final, machuquei Kania mais uma vez. Sinto muito, Kania. Acho que provavelmente é minha culpa. Posso finalmente tratar bem a Kania, mas em vez de tratá-la bem, estou fazendo-a sofrer. Realmente não tenho desculpas. Parece que estou fadado a praticar mais ações de uma forma ou de outra. Jovem mestre. Kania. Abaixei a cabeça e me culpei por mais um momento, antes que Kania, que estava tremendo até então, agarrasse levemente minha mão e abrisse a boca. Não é culpa do jovem mestre. Ela se esforçou para pronunciar algumas palavras enquanto olhava para mim com os olhos marejados, mas logo fechou os olhos e começou a tremer novamente. Sim, este não é o momento para isso. Este não é o momento de chafurdar na culpa. No momento, minha prioridade é tratar Kania, que está sofrendo de dores abdominais por minha causa. As desculpas podem esperar até que o tratamento termine. Kania, vou levantar um pouco a sua blusa. Enquanto eu falava calmamente depois de concentrar meus sentidos, Kania acenou com a cabeça, impotente. Olhei para ela e comecei a levantar lentamente seu uniforme de mordomo. Então Kania soltou um leve gemido. Parece que ela sente uma dor tremenda só por ter suas roupas roçando seu estômago. Portanto, parei de levantar seu uniforme por um momento, depois comecei a refletir quando de repente senti uma sensação de déjà vu com o gemido que Kania acabará de emitir. Não me diga que esse foi o leve gemido que ouvi naquela época? De madrugada, enquanto brincava com a boneca gata, ouvi o gemido de uma mulher na sala. Pensei ter ouvido um fantasma, ou era apenas uma alucinação porque não estava me sentindo muito bem naquele momento, mas agora que penso nisso, o gemido de Kania parecia bastante semelhante. Na verdade, ela deve ter estado doente desde o momento em que recebeu minha força vital. Mesmo que Kania devesse estar com muita dor, posso vê-la lutando para conter seus gemidos e tentando adormecer. Parece que ela mentiu para mim com medo de que eu me sentisse culpado se ela dissesse que esteve doente a noite toda. Afinal, eu realmente não mereço uma assessora como Kania. Kania. Sim, mestre. Você pode me suportar por um momento? Empurrei minha culpa acumulada para um canto da minha mente e sussurrei para Kania enquanto levantava sua blusa e revelava totalmente sua barriga. O que? O que você? E no momento seguinte, cutuquei a barriga de Kania com o dedo. Aia. Graças a isso, Kania, que estava prestes a me perguntar o que eu quis dizer, foi forçada a fechar os olhos devido à dor insuportável que surgiu sobre ela enquanto eu gentilmente a segurava quando ela estava convulsionando enquanto segurava meu corpo. Braço. Conteúdo patrocinado. Peço desculpas. Quando pedi desculpas com a voz abafada, Kania, que já estava se contorcendo de dor há muito tempo, enxugou as lágrimas dos olhos e disse: por favor, não, peça desculpas, e em vez disso, sou eu quem. Bem, então vou começar a sério. Eu não conseguia mais vê-la sofrendo, então coloquei minha mão esquerda em sua barriga, onde a mana estava distribuída até certo ponto, depois cutuquei-a com meu dedo, enquanto segurava seu pulso em minha mão direita e estabilizava sua mana. Isso pode ser um pouco complicado. Enquanto estabilizei a mana de Kania enquanto ouvia seus gemidos, franzi a testa quando senti que minha mana estelar e sua mana escura já haviam começado a se fundir profundamente dentro de seu útero.
Uma fusão tão profunda poderia causar efeitos colaterais permanentes ou até mesmo se tornar uma bomba relógio. Claro, é muito cedo para ter certeza de que tal coisa acontecerá, pois já estabilizei uma quantidade significativa de mana estelar. Dito isto, se a fusão for concluída enquanto eu estiver parado, ela não poderá ser revertida. Eu não posso deixar isso acontecer. Não tenho escolha a não ser absorver isso completamente. Agora que cheguei a isso, parece que devo absorver o mana estelar junto com o mana escuro no fundo do útero de Cania. Claro, seria perfeito se apenas a mana estelar pudesse ser absorvida, mas então a mana escura que já havia sido fundida com a minha mana estelar poderia enlouquecer. Porém, se eu absorver as duas manas fundidas ao mesmo tempo, não haveria nenhum problema. Escusado será dizer que pode ser demais para o meu corpo, mas estou destinado a morrer ao lado do Rei Demônio de qualquer maneira. E, já que dei a ela minha palavra de que a trataria bem. Com isso em mente, respirei fundo e comecei a pressionar sua barriga. E aí? Então Cania gemeu e inclinou a cabeça. Parece que ela também percebeu que sua mana estava drenando, já que era a mana escura que sempre existiu no fundo dela. Eca! Esse jovem mestre! Enquanto eu continuava a exercer força, minha mana estelar e sua mana escura, em um estado semi-misturado no fundo de seu útero, eram lentamente sugadas para minha mão. Vendo esse fenômeno, Cania arregalou os olhos e falou em tom urgente. Jovem mestre, o manas estelar e o escuro são de natureza conflitante. Se você absorvê-los à força. Me desculpe, mas esta é a única maneira. Então, quando Cania olhou fixamente para mim, sem palavras por um momento, o mana escuro subiu lentamente pelo meu braço. Eca! O que você está fazendo agora? Ah, não é grande coisa. Acabará em um momento. Não me diga que você está absorvendo o mana escuro agora? Quando Cania perguntou com as sobrancelhas franzidas, respondi com um sorriso amargo ao me sentir tocado por seu bondoso coração mais uma vez. Realmente não é grande coisa. Tendo dito isso meticulosamente, absorvi todo o mana escuro restante bem no fundo de seu ventre e depois desabei na cama encharcado de suor frio. Em primeiro lugar, os primeiros socorros foram feitos, seu estômago ficará sensível por um tempo, mas você já passou da crise. Jovem mestre. Exausto de manipular mana com tanta precisão, engasguei e mal narrei os resultados do tratamento, mas de repente Cania me interrompeu, então fechei a boca e comecei a ouvi-la. Jovem mestre, dê uma olhada no seu braço. Ela apontou para meu braço esquerdo, que estava preto. Estou feliz que seja meu braço esquerdo. Se fosse meu braço direito, teria sido um desastre. Tentei rir, já que Cania parecia muito preocupada, mas de repente ela começou a chorar. Conteúdo patrocinado. Isso não é o problema. A reação dela foi mais intensa do que eu esperava, então entrei em pânico e comecei a dar desculpas enquanto suava profusamente. Cania. Estou lhe dizendo que estou bem, certo? O escurecimento em meu braço desaparecerá enquanto eu continuar infundindo mana estelar. Mas, a maldição continuará. Para infligir dor. Você sabe que tenho muito dinheiro, certo? Tenho certeza de que nem sentirei coceira se eu comprar ervas e poções caras e aplicá-las regularmente, certo? Então, não precisa se preocupar muito. Mas, a cicatriz permanecerá para sempre. Cania lutou para falar enquanto sua garganta se apertava com lágrimas não derramadas. Logo depois, ela abaixou a cabeça e murmurou. Minha magia negra é uma habilidade amaldiçoada. No final, desta vez também. Jovem mestre. Cania, não se preocupe. Em primeiro lugar, cicatrizes eternas são triviais. Chegará um dia em que não apenas essas cicatrizes, mas também minhas habilidades e a força vital que lhe dou não serão mais relevantes. Então não se preocupe. Cania. De alguma forma, tentei tranquilizar Cania, dando-lhe pequenas dicas sobre o futuro. Mas ela não me ouviu e acabou chorando. Sinto muito, mestre. O que você tem? Eu disse que estou bem, não foi? Mas.
Dessa forma, passei muito tempo acariciando as costas de Cania, que chorava tristemente enquanto eu a segurava nos braços. Afinal, Cania é muito gentil. Desculpe. Depois de chorar muito, me forcei a parar de chorar para não causar mais problemas ao jovem mestre que há tanto tempo me confortava. Cania, você se acalmou? Então, o jovem mestre, que estava me observando há algum tempo com uma expressão preocupada no rosto, gentilmente colocou a mão no meu ombro e perguntou sobre minha condição com uma voz calorosa. Sim, jovem mestre. Peço desculpas por mostrar a você uma aparência tão desgrenhada. Não, as pessoas deveriam chorar quando têm vontade. Pelo contrário, sempre que você segura as lágrimas, você está apenas afogando o seu coração. Então é melhor deixar tudo sair quando você quiser chorar. Pedi desculpas ao jovem mestre e ele me deu conselhos com um sorriso caloroso. Olhei para ele e perguntei, lembrando como ele abraçou o boneco gato e chorou amargamente. Isso é da sua experiência? Talvez. Então o jovem mestre me deu uma resposta breve e estendeu a mão para pegar as bandagens da mesinha de cabeceira, enquanto cuidadosamente começava a enrolá-las no braço. Argue. Embora o jovem mestre parecesse composto enquanto envolvia as bandagens, seu braço tremia. Olhei para o jovem mestre e logo abri a boca. Vou embrulhar para você. Está bem. Por favor, não diga a palavra bem com indiferença. Jovem mestre. Sim. Interrompi a tentativa do jovem mestre de dizer que estava tudo bem, peguei o curativo das mãos do jovem mestre e cuidadosamente comecei a enrolá-lo no braço esquerdo do jovem mestre. Jovem mestre, mas por que o curativo estava ao lado da cama? Ah, isso é, porque acho que vou usá-lo muito em um futuro próximo. Observei o jovem mestre falar com a voz abafada, depois forcei as emoções que estavam prestes a explodir e continuei enrolando a bandagem em volta do braço novamente. Vendo o braço dele tremendo assim, significa que ele ainda está com muita dor. Conteúdo patrocinado. O jovem mestre afirma estar bem, mas não há como ele estar bem quando seu braço está corroído a esse ponto. Talvez mesmo agora, o jovem mestre estivesse sentindo uma dor agonizante apenas com a mais leve brisa. No entanto, mesmo depois de saber que isso aconteceria, o jovem mestre ainda escolheu absorver minha maldita mana negra e no final, ele ainda sorri para mim. Como diabos uma pessoa pode ser capaz de fazer isso? É por causa da sua coragem e determinação em salvar todos que permanecem intactos diante do ódio do mundo? É por causa do seu calor que permite que você sorria tão brilhantemente, mesmo que seu braço esteja corroído pela minha maldita mana escura? É por sua benevolência apagar suas próprias memórias, com medo de me desprezar por possuir o mana sombrio que foi criado às custas da vida de sua mãe? Ou é por causa de suas virtudes que até mesmo o seu espaço subconsciente, onde todas as coisas vis e detestáveis tendem a se reunir, é puro o suficiente para assumir uma aparência mais radiante e serena do que qualquer outro espaço? Está feito, jovem mestre. Absorvido por tais pensamentos, fiz um curativo nele e então o jovem mestre sorriu e disse algo inesperado. Obrigado, Cania. Então vamos começar seu tratamento novamente. O que? Ainda não consegui tratar sua mana escura instável? Se eu pular um dia, você estará em perigo. E quando ouvi essas palavras, percebi. Você é valente, caloroso, benevolente e virtuoso, jovem mestre. Todas as minhas suposições estavam realmente corretas. Jovem mestre, vamos tirar um dia de folga hoje. Não. Eu nunca devo pular isso. Se eu fizer isso, sua mana negra pode ficar fora de controle. Não sei o que vai acontecer então. Eu vejo. Para ter consideração pelo jovem mestre, pedi-lhe que descansasse esta noite, mas ele balançou a cabeça em negação com uma expressão resoluta no rosto. Receio que ele ainda se lembre do incidente quando passei pela explosão de mana na linha do tempo anterior. Claro, foi angustiante naquela época. Mas isso não é nada comparado à dor que o jovem mestre deve ter passado. Cania. Você poderia, e por favor, me ouvir sem ficar com raiva? Naquele momento, quando a culpa voltou a tomar conta de mim, o jovem mestre olhou para mim e gaguejou.
Sim. Fiquei intrigado com o motivo de ele estar olhando para mim, mas então ele corou e falou com a voz abafada. Isso, por causa do tratamento que acabei de fazer, o estado da sua barriga ainda é delicado. Acho que deveria evitar colocar as mãos na sua barriga enquanto tratava de você? Sim, eu concordo. Então, eu tenho que colocar minha mão em outra parte do seu corpo, aquela parte. Aquela parte? É o seu coração, o lugar mais embaraçoso. Ah! Dito isto, o jovem mestre baixou o rosto com uma expressão cheia de culpa e murmurou. Sinto muito, estou ciente de que você detesta esses contatos, mas... Enquanto isso, continuei olhando para o jovem mestre. Ou devo apenas infundir em sua mão? É um pouco complicado, mas se você se sentir desconfortável, eu posso lidar com isso. Está tudo bem. Coloquei cuidadosamente a mão do jovem mestre que eu segurava até então em meu peito. Cânia. Por favor, comece, jovem mestre. Conteúdo patrocinado. É claro que, se minhas roupas atrapalhassem, isso impediria a transfusão de força vital do jovem mestre, então levantei levemente minha blusa para expor minha pele nua. Então, vamos começar. Depois de hesitar momentaneamente, o jovem mestre logo começou a infundir força vital em mim. É tão quente. Foi porque me acostumei demais a receber força vital pela barriga todos os dias, ou foi por causa da barreira das roupas que não consegui sentir bem? A área ao redor do meu peito, onde a mão do jovem mestre foi colocada, começou a esquentar. Eu nunca imaginei que receber força vital fosse uma experiência tão calorosa e aconchegante. Sou eu quem me sinto confortável ao receber força vital, mas o jovem mestre. Mesmo agora, o jovem mestre está se sacrificando por mim. Afinal, ele é um homem altruísta e nobre. Enquanto observava cuidadosamente a aparência do jovem mestre, preparei-me para tirar suas mãos no momento em que ele mostrasse qualquer sinal de luta, mas de repente comecei a sentir um fenômeno anormal na região do meu peito. Por que sinto um calor crescente no peito? Obviamente, estava quente há pouco, mas antes que eu percebesse, a região do meu peito onde o jovem mestre colocou a mão começou a esquentar. Em pânico, rapidamente estiquei os dedos da palma da mão que segurava as costas da mão do jovem mestre e toquei meu peito, mas não senti nenhum calor. O que? Há algo errado com o processo de transmissão da força vital? No momento em que estava me perguntando se deveria soltar a mão do jovem mestre com uma expressão preocupada no rosto, comecei a ouvir um baque periódico vindo de algum lugar. Tum, tum, tum. Abaixei rapidamente a cabeça, contemplando seu significado. Cânia. O que está errado? Talvez seja a mana estelar de novo. Não. Não é isso. Não é nada. Enquanto evitava desesperadamente os olhos preocupados do jovem mestre com a cabeça baixa, murmurei interiormente enquanto ouvia o som claro do meu batimento cardíaco que perfurava meus ouvidos. Afinal, não acho que sou digno de ser ajudante do jovem mestre. Com tais pensamentos, meu rosto parecia ter ficado vermelho como uma beterraba. Enquanto Cânia corava de cabeça baixa, Perloche cantarolava enquanto escrevia algo ansiosamente. Então, se você não quer que seu segredo seja revelado assim que a academia terminar hoje, venha para a Catedral do Deus Sol. Perloche Estelade. Perloche, que escrevia diligentemente, até lendo o conteúdo da carta em voz alta, largou a caneta com um olhar satisfeito e murmurou. Fufu. Ótimo. Nesse caso, não importa o que aconteça, Frei não viria para a catedral com olhos que brilhavam de raiva. Dito isto, Perloche acenou com a cabeça para si mesma e pegou o envelope, então de repente ela arregalou os olhos e exclamou. Ah, isso mesmo. Esta é uma carta de chantagem. Perloche, reconhecendo o fato de ter escrito seu nome com orgulho em uma carta preta anônima, arregalou brevemente os olhos e rapidamente pegou a caneta novamente com um sorriso satisfeito no rosto. Feito. Eventualmente, Perloche, que havia desenhado um grande oxiso em cima de seu nome, sorriu, colocou a carta dentro do envelope e murmurou. Frei, até o dia em que eu arruinar você, você viverá como minha marionete. Estou com sono.
Com a cabeça superaquecida de tanto escrever a carta, Perloche bocejou alto no meio de seu monólogo e depois arrastou seu corpo abatido para a cama. Estou ansioso por amanhã. Ufa! Deitada na cama, Perloche imediatamente adormeceu depois de murmurar com um sorriso encantado, enquanto imaginava seu enorme sucesso que aconteceria amanhã. Foi Perloche quem, até o fim, ficou completamente sem noção do erro da carta dobrada dentro do envelope. Conteúdo patrocinado. Jovem mestre, você está acordado? Conteúdo patrocinado. No dia seguinte, depois de uma noite bastante longa, acordei e encontrei Kania esperando na minha frente de terno. Então devo preparar seu café da manhã? Não, está bem. Não estou com muito apetite hoje. Eventualmente, recusei, caso Kania tivesse problemas para preparar o café da manhã, mas ela franziu a testa e disse: Jovem mestre, você não deveria pular suas refeições. É assim mesmo. Sim, principalmente o café da manhã é essencial para uma refeição balanceada. Então, por favor, prepare algo leve. Sim. Sucumbi ao seu olhar severo, então no final pedi uma refeição leve. Logo fiquei imerso em meus pensamentos enquanto observava Kania sair da sala. Por alguma razão, a atitude de Kania em relação a mim parece ter suavizado. Não tenho certeza, mas talvez Kania não me despreze tanto quanto eu pensava. Claro, ela ainda tem memórias da linha do tempo anterior, e eu me pergunto se isso é realmente possível, e mais pode ser por causa de seu bom coração. Originalmente, os corações dos bruxos gradualmente se tornam mais malignos por causa do mana sombrio que possuem. Kania, no entanto, tem um coração tão gentil que não se desgasta, embora ela tenha o talento para se tornar uma feiticeira que pode envolver o mundo em trevas. Claro, existem outras razões além de ter um coração bondoso. Esse motivo é... Eca! De repente, minha cabeça latejava de dor. Acho que é porque me esforcei bastante ontem. Segurei minha cabeça por um tempo, então, por algum motivo, não consegui me lembrar no que estava pensando, então fiquei momentaneamente confuso, mas quando ouvi o som da porta se abrindo, levantei-me silenciosamente. Kania, você já está aqui? Sim, vou deixar o café da manhã aqui. Kania, que abriu a porta e entrou, largou o pão de centeio com manteiga e o café e saiu novamente do dormitório. Então, espero que você goste da sua refeição. Depois de dizer essas palavras, Kania desapareceu e eu murmurei silenciosamente enquanto mastigava o pão de centeio. É estranho. Algo está estranho. Pão de centeio com manteiga era uma das minhas comidas favoritas quando eu era criança. Isso foi antes mesmo de Kania se juntar como nosso mordomo. Mas desde que cresci nunca pedi que fosse preparado. Como Kania soube disso e preparou para mim? É apenas uma coincidência? Por um momento, tentei considerar isso uma coincidência, mas há muitas esquisitices para considerá-lo como tal. A atitude que ela me mostrou ontem à noite, as saídas mais frequentes ultimamente e o pão de centeio com manteiga de hoje. Parece que tenho que investigar o que Kania está fazendo atualmente. Jovem mestre Frei? Absorvido por tais pensamentos, no momento em que saí do dormitório, o gerente do dormitório se aproximou de mim de longe e baixou a cabeça. O que? Peço desculpas, mas é só que recebemos dezenas de reclamações ontem à noite, então. Reclamações? Sim, então, e por favor, tenha um pouco de moderação enquanto faz amor com seu servo no meio da noite. Parece que terei que lançar uma magia de isolamento acústico no dormitório em um futuro próximo. E aí? Irina. Não exagere. Conteúdo patrocinado. Entrei furtivamente na sala de treinamento e estava espionando o treinamento de Irina. A razão pela qual estou fazendo isso é porque preciso planejar como perder para ela no próximo duelo de avaliação de desempenho. Se ela ainda estiver em um estado em que seja difícil até mesmo usar magia básica, terei que fazer algo estúpido, como tropeçar enquanto investo contra ela ou me esfaquear acidentalmente enquanto brando uma espada. No entanto, se ela estiver em um estado onde possa pelo menos usar magia básica, ela poderá me derrotar no duelo se eu agir moderadamente.
Neste mundo, fui ridicularizado como um chefe de terceira categoria que cozinha comida de rua com ingredientes de primeira qualidade, um tolo, que apesar de possuir a mana estelar não consegue usá-la. Em outras palavras, mesmo se eu perder para a magia básica, posso ser ridicularizado por um tempo, mas não será um grande problema. Ah! Irina. Enquanto eu estava imerso em meus pensamentos, 5 bolas de fogo apareceram acima da cabeça de Irina. Olhando para eles, parei de me perguntar como deveria perder para ela por um momento, e observei as bolas de fogo queimando acima de sua cabeça com um olhar bastante impressionado e murmurei interiormente. Mesmo que ela esteja exausta de mana, ela ainda é a futura arquimaga, não é? Bola de fogo não é apenas o feitiço mágico de ataque básico de mais alto nível, mas também o feitiço mágico de combate mais comumente usado. Em batalhas e guerras reais, o feitiço Fireball, que é mais prático e mais rápido de cantar do que feitiços mágicos avançados como Meteor e Earthquake, é usado com mais frequência e causa facilmente mais fatalidades. Além disso, se ela puder adicionar e aprimorar vários atributos junto com a convocação de 5 bolas de fogo, que são os fundamentos da magia de combate em um estado de exaustão de mana, talvez Irina possa até derrotar alguns nobres tolos. Mas a chave é precisão e poder. Claro, invocar 5 bolas de fogo, que dizem ser a base da magia de combate em um estado de exaustão de mana, é bastante louvável, mas a realidade não é tão fácil. Isso ocorre porque o feitiço mágico da bola de fogo não se trata apenas de convocação. É preciso muita concentração e mana para atingir o alvo, sem falar que o controle preciso também é essencial para detoná-lo assim que atingir o alvo. Sua incapacidade de se defender quando era constantemente assediada pelos nobres provavelmente também causou problemas no processo de controle de sua magia. Em outras palavras, é uma tarefa árdua para Irina em seu estado de exaustão de mana. Ei, Irina! Você não está exagerando? Afinal, cerca de 3. Aquele maldito bastardo, se eu quiser acertar um tiro, terei que fazer pelo menos isso. Enquanto eu estava imerso em meus pensamentos, comecei a encarar Irina com olhos trêmulos, enquanto ela olhava para o alvo enquanto me xingava. No momento seguinte, uma das bolas de fogo que flutuava acima de sua cabeça voou em direção ao alvo. Eca! A bola de fogo atingiu exatamente o centro do alvo, e no momento em que sorri silenciosamente ao pensar que desta forma eu facilmente perderia para Irina e daria a ela minha mana. Argue! Uau! De repente, Irina cambaleou e abaixou os braços estendidos, e então as bolas de fogo flutuantes, que queimavam ferozmente, desapareceram no ar em um piscar de olhos. Irina! Veja! 5 não é demais? Merda! Irina, que estava desesperada, murmurou com uma expressão desapontada enquanto sua amiga Ariane a abraçava. Isso não é bom o suficiente. Depois Ariane, que olhava para ela com pena, ofereceu-lhe calmamente uma proposta. Irina, devo ajudá-la em segredo? O que? Fray é um tolo. Tenho certeza que assim que o duelo começar, ele atacará você de frente com sua espada. E assim. Então, vou erguer secretamente uma barreira perto das pernas de Frei, que apenas olhará para frente enquanto ataca você e o fará tropeçar. Assim que Frei cair, você pode atirar 1 ou 2 bolas de fogo ou até mesmo um raio aleatoriamente e nocauteá-lo. Irina permaneceu em silêncio ao ouvir isto, enquanto eu batia palmas para Ariane e murmurava no meu coração. Eu definitivamente preciso fazer uma amiga como ela algum dia. Se for a barreira invisível e transparente de Ariane, a mestre da magia de proteção, ela poderia enganar não apenas os supervisores incompetentes, mas talvez até Isolé também. Claro, se eu tropeçar de forma não natural, há uma grande chance de Isolé perceber, mas, e agora que ouvi o plano, se eu tropeçar tão naturalmente quanto possível, de tal forma que minhas pernas fiquem emaranhadas depois de fingir que estou sendo pega em alguma coisa, Isolé não terá escolha a não ser enganada. E se isso não for possível, existe a opção de tropeçar sozinho antes mesmo de chegar à barreira. Claro, não é que eu não tenha pensado em como tropeçar enquanto investia contra ela, e é só que Irina tem o hábito de não usar magia em uma pessoa caída. Conteúdo patrocinado. Segundo o livro profético, é por causa de um trauma do passado. Por isso a cooperação de carga e viagem foi descartada, mas se Ariane propõe assim,
Esqueça, não interfira. Ariane. Mas Irina. Desculpe. Mas ainda não consigo fazer isso. Mas, não surpreendentemente, Irina recusou a sugestão de Ariane quando o seu rosto ficou um pouco pálido. Enquanto a observava assim, murmurei tristemente. Bem, não há nada que possamos fazer a respeito do trauma de nossos pais. Afinal, o trauma dos pais parece afetar gravemente os filhos. Neste momento, até eu. Eca! Enquanto eu estava pensando sobre isso, de repente, minha cabeça latejava de dor novamente, como se meu crânio estivesse sendo aberto. Minha enxaqueca de estresse não desapareceu depois da minha regressão? Tentei sair da sala de treinamento o mais rápido possível, sentindo uma dor aguda devido à inexplicável dor de cabeça que também aconteceu pela manhã, mas... Quem está aí? Talvez ao ouvir o meu gemido, Ariane gritou e colocou barreiras à volta do local onde eu estava escondido. O que está errado? Frei, você. Com minha rota de fuga bloqueada, não tive escolha a não ser me revelar para as meninas ao sair do esconderijo com os braços levantados. Depois Ariane cerrou os dentes e resmungou. Por sua causa. Irina, tive que fazer uma aposta tão absurda. Obviamente, foi uma aposta mutuamente acordada, não foi? Então qual é o problema? O juramento de morte é uma magia negra proibida pelo Império. Se a igreja descobrir isso, nem você estará seguro. De repente, perguntei-me como reagiria Ariane se descobrisse que a pessoa que mais ama o juramento de morte é o Papa da Igreja do Deus Sol. Porém, este não é o momento para isso. Então, eu deveria apenas colher alguns pontos pisoteando a dignidade dela. Você está ciente de que se for descoberto o fato de fazer o juramento de morte, ambas as partes serão punidas? Mas você a forçou. Quando você viu a igreja levar em conta tais circunstâncias? Ariane parou de falar quando ouviu essas palavras, enquanto eu lhe dei um sorriso malicioso e disse. E você realmente acha que está em posição de me tratar rudemente? O que? Com um único gesto meu, o pescoço de sua irmã, que trabalha longe na mansão de nosso duque, voará ou ela será transferida para o porão. Lágrimas brotaram nos olhos de Ariane ao ouvir essas palavras. Claro, a irmã mais velha dela está trabalhando satisfatoriamente com pagamento de horas extras de acordo com a política pró-empregado do meu pai, mas é claro que ela na academia não saberia disso. Enquanto estava imerso em pensamentos tão inúteis, rombei de Ariane, que me olhava com olhos vermelhos e depois abriu a boca para colocar o último prego no caixão. Então não mexa comigo, sua vadia humilde. Ei! No entanto, ao ouvir essas palavras, os olhos de Ariane brilharam de raiva e ela apertou a mão estendida. O que você está fazendo agora? HRRK. Filho da puta. Esse cachorro bastardo. Então, as barreiras que me cercavam começaram a se fechar e logo fiquei preso como um peixe seco com falta de ar. Ariane, e pare com isso. Irina, eu assumirei a responsabilidade. Não há ninguém aqui agora. Então, se eu quebrar alguns ossos, você pode vencer. Ariane. No momento em que eu estava me perguntando se deveria ou não sacar minha espada da bainha em minha cintura antes de ser sufocada até a morte, Irina, que estava com a cabeça abaixada ao lado dela, gritou. Eu entendo. Depois Ariane baixou lentamente os braços, e quando consegui escapar à pressão, mal consegui respirar enquanto Irina olhava para mim e declarava friamente. Serei eu quem matará esse filho da puta. Conteúdo patrocinado. Deixando essas palavras para trás, Irina saiu da sala de treino, e Ariane olhou-me momentaneamente com desdém, e logo seguiu atrás dela. Pontos Falsivo adquiridos, e 100 pontos. Provocações baratas eficazes. Tosse. E assim, tossi por muito tempo por causa das consequências de quase morrer sufocado. Olhei brevemente para a janela do sistema que apareceu diante dos meus olhos, então logo me levantei e me encostei na parede enquanto murmurava interiormente. Ninguém viu isso, certo? Eles seriam, no mínimo, expulsos pelo que fizeram.
É claro que, se tivesse sido um incidente entre estudantes comuns da academia, teria terminado com um leve aviso, mas tocar em mim, um aristocrata e bandido da academia, entre todas as pessoas, é um assunto completamente diferente. Se eu correr para o reitor agora e relatar que aqueles dois me atacaram, ele irá expulsá-los imediatamente. Nesta academia, o tratamento dispensado a nobres e plebeus é muito diferente. Então, nenhuma pessoa sã faria tal coisa comigo, mas, e essas duas são Irina e Ariane, que foram chamadas de cachorros loucos do Império na minha vida anterior, e fariam qualquer coisa com raiva. Em primeiro lugar, eles também foram levados à beira da expulsão porque tocaram os nobres na linha do tempo anterior. Naquela época, passei por um inferno para evitar isso, puxando os pauzinhos por trás. Espero que eles só venham atrás de mim nesta vida. Saí da sala de treinamento, rezando desesperadamente para que desta vez as meninas só fizessem tal coisa comigo. Está lotado hoje também. Quando cheguei à sala de aula, encontrei vários presentes nas gavetas e na mesa. Vendo tal cena, não pude deixar de suspirar. Alguém pode se perguntar se não é bom receber presentes, mas estes não são apenas presentes, mas subornos acompanhados de longas cartas. E claro, o conteúdo da carta nada mais é do que uma indicação clara de que eles desejam ter um bom relacionamento com a família Starlight ou querem se tornar meus amantes. Hoje é dia livre, então vamos dar uma olhada no suborno atrasado? No entanto, os subornos devem sempre ser aceitos regularmente. Porque as cartas serão úteis como prova quando eu reformar o Império mais tarde, e os subornos financiarão minhas mais ações. Recentemente, tenho alguns fundos em mãos, graças ao dinheiro da conta em nome emprestado que meu estimado pai me deixou, mas, e sempre precisamos de mais dinheiro. É claro que não vou gastá-lo em despesas pessoais, mas sim usá-lo principalmente para ajuda humanitária e caridade quando tudo acabar. Não há lugar melhor para gastar dinheiro negro do que esse. De qualquer forma, me deparei com um pedaço de papel bastante estranho em minha gaveta enquanto embolsava todos os subornos atrasados durante meu dia livre uma vez por semana, onde eu poderia optar por assistir às aulas ou fazer uma pausa como quisesse. O que é isso? Quando inclinei a cabeça e examinei atentamente o pedaço de papel, descobri algo enrolado nele com letras escritas de forma ilegível. Envelope? Fiquei me perguntando se havia um diamante ou chocolate dentro e, assim que abri o envelope, uma carta escorregou. Inclinei a cabeça por um momento e eventualmente quando descobri as palavras escritas no topo se a carta estivesse dobrada dentro do envelope e eu congelei por um longo tempo. Carta de chantagem. Vendo as palavras um tanto incompreensíveis, que ainda eram escritas com a máxima pressão para produzir espessura e nitidez de modo a transmitir a vontade do escritor, comecei a ler o conteúdo da carta com uma expressão séria. Eu sei quem você é, Freyhall Starlight. E depois de ler a primeira linha, fechei os olhos por um momento e murmurei interiormente. Não me diga, a santa descobriu sobre mim? Na Sunrise Academy, onde até os alunos da classe C mais baixa são qualificados, a única pessoa que usaria uma semântica tão pouco convencional seria a santa. Mas como a santa poderia reconhecer minha verdadeira identidade? A santa, apesar de ter regredido uma vez, tem apenas um valor de inteligência de 2 ou como visto através da habilidade inspecionar. E, francamente, se não fosse pelo conhecimento da linha do tempo anterior, ela teria aparecido como incondicionalmente. Embora a santa tenha sido aclamada como a Santa Branca Pura, que apareceu pela primeira vez em 1000 anos e ostentava o status mais elevado na igreja, ela ainda foi privada de sua autoridade no final. Conteúdo patrocinado. Não admira que haja tantas piadas espalhadas entre as pessoas que o Deus Sol, ao dar o poder à santa, acidentalmente tocou sua cabeça e a transformou em uma imbecil, ou que ela é na verdade uma mentora e ainda mais genial do que minha noiva, Serena, e tudo é apenas parte de seu grande plano. É inacreditável que tal santa tenha descoberto minha identidade. Mas então, qual é o significado desta carta que ninguém consegue imitar? Será que o Deus Sol, que eu não conseguia ver, sussurrou algo secretamente em seus ouvidos? Está tudo bem. A janela de penalidade ainda não apareceu. Primeiro, vamos continuar lendo e não, vamos tentar decifrá-lo. Depois de entrar em pânico por um momento,
continuei lendo a carta, lembrando que a janela de penalidade ainda não apareceu, e ainda mantendo a esperança de que a santa apenas suspeite que sou um falso mal. Se você não seguir minhas instruções, irei cativar e expor qual destes está correto, seu segredo para os alunos da academia. Ah! Depois de examinar o papel por um tempo e finalmente interpretar seu conteúdo, li a última frase, depois coloquei a carta silenciosamente no bolso e resmunguei enquanto saía da sala de aula. Então, se você não quer que seu segredo seja revelado, venha para a Catedral do Deus Sol assim que a academia terminar hoje. Por X Astelade. Isso está realmente me deixando louco. Quando entrei apressadamente em uma carruagem e cheguei à Catedral do Deus Sol, Perloche me recebeu com um sorriso brilhante. Bem-vindo, Sr. Frei. A luz sutil que emanava de cima iluminou a santa sentada, criando um halo. Que diabos é essa carta? Silêncio. Tentei perguntar a ela sobre a carta, mas ela me interrompeu com uma voz gelada. Eu já sei quem você é, Sr. Frei. Eventualmente, quando ela falou em tom frio, não tive escolha senão revisar sua avaliação em minha mente. A teoria de que a santa foi a mentora o tempo todo, não é uma piada? A expressão fria e confiante não vem de uma pessoa que age com base em meras suspeitas. Na verdade, parece que Perloche Astelade sabe algo sobre mim. E talvez seja isso. Espere, então por que a janela de penalidade não aparece? Por algum motivo, a janela de penalidade não apareceu. Para ser sincero, vim aqui preparado com vários cenários de resposta, acreditando que a santa me chamou porque suspeita que eu possa ser um falso mal. No entanto, a santa agora tem uma expressão confiante no rosto. Então, por que diabos a janela de penalidade não aparece? De agora em diante, vou sentenciá-lo em nome do Deus Sol. Numa situação em que não conseguia baixar a guarda, comecei a ouvi-la em silêncio, desejando poder ter emprestado pelo menos metade da inteligência de Serena. Senhora Frei. No momento seguinte, não pude acreditar no que ouvi. Do que você me ligou agora? SHHH. Fiquei ali com uma expressão confusa no rosto, enquanto a santa, que mais uma vez interrompeu minha tentativa de fazer uma pergunta com um olhar indiferente, tirou algo de sua bolsa e jogou na minha frente com um sorriso triunfante. Não, o que diabos é isso? De agora em diante, você é. E depois de ouvir suas próximas palavras, minha mente desligou. Para se tornar minha empregada pessoal e me servir até o dia em que você morrer. E ainda restava uma roupa de empregada com enfeites fofos e cheios de babados aos meus pés. Conteúdo patrocinado. Você quer que eu seja sua empregada pessoal? Conteúdo patrocinado. Sim. De agora em diante, você será minha empregada pessoal e me servirá pelo resto da sua vida. Quando perguntei novamente em tom absurdo, a santa declarou mais uma vez, apontando o dedo para mim com um olhar de triunfo. Quando ela disse isso, os cantos dos lábios dela se levantaram ligeiramente. Você quer dizer que sou uma mulher? Sim. Você é uma mulher. Por quê? Segundo o livro profético, discutir com a santa é uma ação perigosa que pode levar diretamente a um final ruim. Mas se eu não perguntasse agora, a situação ficaria fora de controle, então assumi o risco e perguntei. A santa então cruzou os braços e abriu a boca com um olhar presunçoso. Fufu, você vai sair assim. Multar. Então, vou te contar por quê. Dito isto, ela olhou para mim enquanto levantava os 3 dedos e afirmava. Existem 3 razões pelas quais você é mulher. 3 razões? Sim. Bem, deixe-me contar a primeira razão. Dizendo isso, a santa cruzou um dos dedos e começou a narrar seus motivos. Você já confessou na minha frente que é mulher. Eu fiz. Sim. No corredor naquela época. Ah. Só então percebi por que esta situação aconteceu. Aparentemente, essa santa ingênua realmente acreditou na mentira que eu contei para testar a habilidade que aumentava o poder de persuasão das mentiras enquanto passava pelo corredor. Minha mente estava ocupada com muitas outras preocupações, então a deixei sozinha, me perguntando se ela realmente acreditava nisso.
Mas acho que superestimei a inteligência de Perloche. Você não sabe que foi uma piada? Ah! Agora, essa desculpa não vai funcionar. E este não é o fim. Quando afirmei que era apenas uma piada com uma expressão lamentável, a santa bufou e retrucou para mim, depois dobrou o segundo dedo e falou. A segunda razão é seu lindo rosto. O que você está falando? Quando perguntei a ela enquanto inclinava a cabeça com essas palavras, a santa arregalou os olhos e disse. Seu lindo rosto. Na verdade, ele se alinha claramente com a verdade de que você é na verdade uma garota bonita disfarçada de homem. O que você acha? Não estou certo? Acertei em cheio, não foi? Como esperado. Meu palpite estava certo. Enquanto eu olhava para a presunçosa santa, que terminou de declarar seu segundo motivo, por algum motivo, tive uma vontade repentina de sacudir sua testa. No entanto, eu me contive, já que seria uma verdadeira má ação que não traria nenhum falso mal, e fiz uma última pergunta à santa, que ainda estava encolhendo os ombros. Qual é o último motivo? A última razão, vou pensar nisso agora mesmo. Dizendo isso, ela jogou uma pedra branca em mim. O que é isso? Como esperado, eu sabia. Isso prova isso. Quando eu involuntariamente agarrei a pedra e perguntei enquanto inclinava a cabeça, a santa respondeu com um sorriso satisfeito no rosto. A pedra fica preta quando uma pessoa impura a toca. Fica preto? Sim, tenho certeza disso. Pois é uma pedra que os bispos da igreja me fazem segurar todos os dias. A santa declarou animadamente com um brilho nos olhos, depois levantou-se lentamente de seu assento e gradualmente desceu até onde eu estava. Frei Raum Starlight. A razão pela qual você é virgem, mesmo tendo tantas mulheres ao seu lado. Razão? Eventualmente, a santa parou bem na minha frente, apontou para mim e declarou. É porque você é mulher, você não pode abraçá-los. Então um pesado silêncio desceu sobre a catedral. Como você aprendeu sobre esse tipo de coisa? Enquanto olhava silenciosamente para Perloche, fiquei tão impressionado com o fato de ela saber do ato de fazer amor que murmurei sem nem perceber. Sim. Claro. Antigamente, as freiras me ensinaram durante vários anos, dizendo que se eu fosse para a academia naquele estado, teria problemas. Então eu definitivamente me lembrei dos ensinamentos deles. Suspirar. Depois de ouvir sua explicação, orei sinceramente para que ela não saísse por aí, alegando que havia regredido. Logo depois, olhei para a pedra branca na palma da minha mão e mergulhei em pensamentos profundos. Considerando que é a santa, ela quebrou bastante a cabeça com isso, mas ainda é desleixada. Agora, meu braço esquerdo está carbonizado por absorver a força mana negra de Cania na noite passada, então está coberto por um curativo. E, claro, o curativo também está enrolado na palma da minha mão esquerda, segurando a pedra. Em outras palavras, o medidor de castidade que ela jogou agora não está funcionando como deveria. Venha aqui. Enquanto isso, a santa pegou a roupa de empregada que estava aos meus pés e estendeu-a para mim com olhos brilhantes. Se ela fosse fazer isso, não sei por que ela se preocupou em jogar a roupa de empregada em mim mais cedo. Depois de colocar isso, certifique-se de limpar toda a catedral. Ei! Depois disso, você recitará a oração de purificação comigo. E depois disso, confissão. E então? Conteúdo patrocinado. Por quanto tempo você vai continuar fazendo isso? Enquanto eu falava em tom frio porque não tinha mais tempo para sua farsa, os olhos da santa se arregalaram e ela disse. Nossa, você não tem medo que a verdade seja revelada. Se você continuar se comportando assim, vou expor seu segredo para a academia. Expor. Sim. Vou expor isso. Olhei para ela, que de repente começou a gritar, e respondi às suas ameaças num tom impassível. Claro, faça isso. E vá em frente, exponha. Quando deixei essas palavras e comecei a me dirigir para a saída, a santa me alcançou com uma expressão de pânico no rosto. Não vá embora. Solte-me. Se você for embora, vou revelar que você é uma mulher.
Quantas vezes eu tenho que te contar? Eu sou um homem. M. Sou um homem ocupado. Não tenho tempo para brincar com uma vadia como você. Então, me solte e volte para aquele lugar. Dei um último aviso a Perloche, contendo a irritação que estava prestes a explodir, mas de repente ela começou a falar em tom trêmulo. Por quê? Por que diabos você continua mentindo? Suspiro. Se você me incomodar mais, protestarei formalmente à igreja. Pare de mentir já. Dizendo isso, ela se aproximou de mim com passos rápidos. Mentir é um grande desrespeito ao Deus Sol, hein? Pegar. E houve silêncio por um tempo. O que é isso? A santa, que agarrou minha metade inferior, ergueu os olhos e perguntou em tom confuso. A joia da família de um homem. E no momento em que ela ouviu minhas palavras, seu rosto ficou vermelho e ela começou a gaguejar. THTHD então, você é realmente um homem. Quanto tempo você vai aguentar? Kiaya. Por fim, incapaz de resistir por mais tempo, dei um tapa na mão dela, então Perloche recuou e gritou, enquanto ela mantinha as mãos juntas em devoção. Lo Senhor Deus Sol. Perdoe-me pelos meus pecados e salve-me do mal. Você não vai se desculpar comigo? Sinto muito. Não, não vou me desculpar com você. Bem, ainda é minha culpa. Olhei para Perloche com um olhar lamentável, que estava falando bobagens e ainda tinha o rosto tingido de vermelho brilhante, e quando eu estava prestes a deixá-la para trás e sair da catedral. Clique, clique. Por alguma razão, a porta de saída estava trancada. Ei, o que está acontecendo? Então, como fiquei perplexo por um momento, me virei e tentei perguntar a Perloche o que estava acontecendo. Frei, você realmente não é uma mulher. Antes que eu percebesse, ela estava se aproximando de mim com uma expressão assassina no rosto. A intuição do falso mal. Uma forte intenção assassina é sentida nas proximidades. Eventualmente, vi a janela do sistema flutuando na minha frente e tentei desembainhar minha espada apressadamente. Tem certeza que não está? Suspiro. Antes que eu pudesse desembainhar minha espada, a santa me agarrou pela garganta e me jogou no chão. Este foi o momento em que o verdadeiro poder da bênção do Deus Sol foi demonstrado, pois não existem muitas técnicas que possam combatê-la em uma situação 1 hora e 1 minuto. Tosse. O que você está fazendo agora? Quando mal lhe fiz uma pergunta, lutando para suportar a tontura causada por sua força avassaladora, Perloche, que estava mordendo os lábios, abriu lentamente a boca. Se você realmente não é uma mulher, então não tenho sua fraqueza, afinal, não tenho escolha a não ser matar você. O que? Embora eu conheci pessoas como eu e decidi cooperar com elas, no final, foi tudo em vão. Agora, do que você está falando? Eu vi o futuro. Eu a ouvi enquanto lutava para manter minha consciência desvanecida, enquanto ela me sufocava, depois fechei os olhos quando a ouvi dizer que tinha visto o futuro. O futuro, que tipo de futuro? O futuro em que você arruinará o império. O futuro em que você destruirá este mundo. Perloche, que estava à beira das lágrimas, exerceu mais pressão em minha garganta e começou a falar. Eu fiz o meu melhor para fazer você se arrepender naquele futuro. Cof. Todos os dias eu te visitava e recitava as doutrinas do Deus Sol. Todas as noites eu orava ao Senhor Deus Sol pela sua salvação. Sempre que você fazia algo ruim, eu tentava impedi-lo. Eca. Conteúdo patrocinado. Mas você ainda acabou destruindo o império e fez o povo do império sofrer. E antes que eu percebesse, Perloche, que continuou a narrar sua história, começou a derramar lágrimas de tristeza enquanto suas mãos tremiam enquanto segurava minha garganta. Eu era um idiota ignorante, um covarde que não podia fazer nada além de ver você estragar tudo. Ah! Então, fiquei muito feliz quando pensei ter descoberto sua fraqueza fatal ao pensar que talvez eu possa mudar o futuro. Incapaz de aguentar mais, agarrei a mão de Perloche e tentei dizer alguma coisa, mas ela continuou a adicionar força ao seu aperto. Talvez, desta vez, antes do futuro eu visse aproximando.
Se eu tirar vantagem de sua fraqueza, eu poderia ser capaz de reformá-lo, já que você nunca se arrependeu, não importa o que eu tenha feito. É por isso que você ficava dizendo, eu sou uma mulher. Mas no final, até mesmo essa fraqueza foi meu erro tolo. Dito isto, Perloche fechou os olhos e continuou a falar enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Então, no final, parece que estou condenado a matar você, Sanfrey. Espere. Ainda assim, pelo império, pelo bem de seu povo e para salvar sua alma de ser atormentada no abismo do inferno, este é o único caminho. A santa, que falava em tom trêmulo e com um olhar cheio de culpa, disse isso enquanto lutava para formar um amplo sorriso. Depois que eu matar você, vou tirar minha própria vida também. Não importa como você destrua o império no futuro. É um pecado claro cometer um assassinato por algo que ainda não aconteceu. Eca. Em vez disso, vou ajudá-lo a se arrepender até o fim, na vida após a morte. Rachadura. Depois de dizer essas palavras, Perloche quebrou o pescoço de Frei com toda a força. Eca. Perloche, que sentiu a sensação do pescoço de Frei sendo quebrado com as próprias mãos, tremia de culpa por ter cometido um assassinato, e logo juntou as mãos e rezou em silêncio. Senhor Deus Sol, por favor, contente-se com a oferta de minha humilde alma por violar sua doutrina e imploro que perdoe o Império e Frei. Tendo assim terminado sua oração, Perloche colocou silenciosamente as mãos no pescoço de Frei e murmurou. Ele também já foi um homem gentil. Perceber. Habilidade proteção de emergência usada automaticamente. Alvo, força de Perloche Estelade aprimorada pela bênção do Deus Sol. Detalhes, a bênção do Deus Sol é uma bênção lendária concedida apenas à Santa pelo Deus Filho, ostentando capacidade devastadora de 1 hora e 1 minuto. Os seres que podem resistir ou superar esta bênção estão limitados apenas ao Rei Demônio e ao Herói Estelar usando o armamento do Herói Desperto. Fiquei desmaiado por um tempo, mas assim que a janela do sistema apareceu diante dos meus olhos, voltei aos meus sentidos e testemunhei Perloche agarrando o próprio pescoço e murmurando algo com uma expressão triste. Espero que em sua próxima vida você continue sendo seu antigo eu puro até o fim. Sim. Na verdade, sou uma mulher. Oh Deus! Eu exclamei apressadamente. Por que você não morreu? A santa que estava olhando para mim com a boca aberta por um tempo, logo fez uma pergunta com um olhar estupefato, e eu, que estava agonizando com a minha resposta, desviei o olhar e respondi com uma voz abafada. Um som de estalo vindo do pescoço não significa necessariamente a morte de uma pessoa. Ah! Ao ouvir isso, Perloche congelou momentaneamente com uma expressão estupefata no rosto, e logo começou a se aproximar de mim enquanto chorava. Sinto muito. Eu não sabia disso, sou tão idiota. Deve ter doído muito, certo? Não, na verdade não. Vou quebrar seu pescoço corretamente desta vez. Apenas me dê um momento. Não, eu sou uma menina. Na verdade, sou uma garota. Eu gritei, agitando as mãos apressadamente com medo de Perloche, que estava se aproximando de mim com olhos brilhantes, e então Perloche fez uma pergunta com as sobrancelhas levantadas. Mas, então, aquela coisa comprida que toquei antes. É falso. É falso. Coloquei um falso lá para poder fingir ser um homem. Não querendo sentir a sensação de meu pescoço sendo quebrado nunca mais, menti da forma mais plausível que pude. Então Perloche se encolheu e perguntou mais uma vez. Então e a sua voz? Agora que penso nisso, a voz de Sanfrey é profunda demais para uma mulher. Isso é porque alterei minha voz. Então como é a sua voz original? Quando ela perguntou com ceticismo, concentrei minha mana estelar em volta da garganta e falei com a voz mais fina possível. Esta é minha voz original. Então ela olhou para mim com uma expressão chocada e logo abriu a boca com um sorriso radiante. Que alívio! Então eu peguei sua fraqueza novamente. Sim. Enquanto eu balançava a cabeça calmamente, a santa abriu a boca, enxugando as lágrimas que brotavam de seus olhos. Então, de agora em diante, não deixe de visitar a catedral todos os dias após o término da academia.
Eu farei você se arrepender. Não, isso é um pouco. É uma ordem. Não tenho sua fraqueza em minhas mãos agora. Suspiro, eu entendo, então, me dê um momento. Sim. Depois de escapar da situação, eu planejava sair daqui e apresentar uma queixa formal à igreja, mas logo parei de falar quando comecei a refletir sobre um pensamento que de repente me ocorreu. No momento em que Perloche receber a ajuda da igreja, sua posição será tremendamente rebaixada. Agora é um momento em que Perloche ainda é devidamente tratada como a santa na igreja, mesmo sendo considerada uma imbecil. Conteúdo patrocinado. No entanto, o Papa corrupto e os bispos estão provavelmente cheios de ideias para minar o seu poder e monopolizá-lo para si próprios. Portanto, se eu receber a assistência da igreja para lidar com Perloche, será benéfico a curto prazo, mas a longo prazo será problemático. Porque o crime de tentativa de homicídio e insulto ao herdeiro de uma das famílias ducais do império é um pecado grave pelo qual até uma santa será condenada. Então, eu tenho que obedecê-la? Não, isso também é um problema. Mas se eu não tomar emprestado o poder da igreja, isso também será um problema. Se não puder informar a igreja, eventualmente terei que resolver esta situação sozinho. Nesse caso, restam-me duas opções: ou posso forçar Perloche à submissão ou posso seguir o que ela diz. Ambas as opções são problemáticas. Em primeiro lugar, é quase impossível subjugá-la à força. Para dominar e subjugar Perloche, que tem a bênção do Deus Sol, para que ela não brinque mais comigo, preciso do armamento do herói desperto. No meu estado atual, nunca serei capaz de dominá-la, a menos que lute com a única intenção de matá-la. E, não importa o que aconteça, nunca matarei Perloche. Para começar, é uma condição de fim de jogo, sem mencionar que vai contra minha convicção de proteger a todos. Então, a única maneira que resta para o método de eliminação é obedecer às ordens dela, e mais eu não quero usar aquela roupa fofa de empregada mesmo que tenha que morrer. Quer dizer, sou um herói, não uma empregada. Além disso, ela declarou que iria me fazer arrepender. Isso significa que, se eu mostrar o menor sinal de arrependimento na frente dela, outra penalidade será incorrida. É realmente uma situação terrível. Ei, o que há de errado? Ah, isso é só. Enquanto eu suava profusamente, lutando para encontrar uma resposta, Perloche me perguntou cautelosamente o que estava acontecendo. No final, para ganhar mais tempo, perguntei a ela sobre algo que ela mencionou anteriormente e que achei um pouco estranho. Você não disse antes que você e pessoas como você se conheceram e concordaram em cooperar? O que você quer dizer com isso? E o que você quis dizer quando disse que foi tudo em vão? Ah, isso. Quando fiz essa pergunta, Perloche estava prestes a responder sem pensar, mas logo perguntou com uma expressão cautelosa no rosto. Mas por que você está me perguntando isso agora? Oh, você ficou um pouco mais inteligente, afinal. O que? O que você disse agora há pouco? Ah, o que eu quis dizer foi: como uma empregada que servirá você pelo resto da minha vida, preciso saber todos esses detalhes triviais. Quando menti para aliviar sua vigilância, Perloche logo relaxou sua expressão cautelosa e começou a falar em tom excitado. Ah! Então foi isso que você quis dizer. Para ser honesto, Frei, ainda estou um pouco cético em relação às suas palavras, mas por algum motivo sinto que é verdade, então vou lhe contar algo especial. Sim. Na verdade, existem alguns outros que viram o futuro como eu. Então fechei os olhos e segurei a testa enquanto ouvia o que ela dizia, me perguntando se era verdade. Eles já formaram uma aliança. O fato de as heroínas principais já terem formado uma aliança é bastante problemático. Parece que preciso elaborar rapidamente um plano de contingência. A propósito, está tudo bem para Perloche me contar tudo isso? Isso é loucura. Aparentemente, Perloche nunca deveria ser um aliado. Ei, você pode me dizer quem são essas pessoas, que viram o futuro assim como você? Não. Com tanta determinação, fiz uma pergunta, tentando descobrir quais das heroínas principais fazem parte da aliança, mas Perloche balançou a cabeça em negação e exclamou. Sua Alteza Clana me avisou para não contar a ninguém.
Clana. Sim. Vê, você me perguntou de novo. E... No entanto, foi tudo em vão desde o momento seguinte em que ela revelou o nome de Clana. Vou fingir que não ouvi. Continue falando. Ah, obrigado. De qualquer forma, encontrei pessoas que viam o mesmo futuro que eu e tentei cooperar com elas. Cooperar em quê? Frei, cooperando para arruinar sua vida e eventualmente matar você. Sinceramente, não esperava uma explicação tão gentil. Aparentemente, a santa é uma árvore que continua dando. Eu entendo. Mas por que você acha que é tudo em vão? Ah, isso é. Enquanto eu balançava a cabeça e fazia mais uma pergunta, a santa começou a falar em tom taciturno. Recentemente, recebi um oráculo do Deus Sol se o que estou fazendo é certo ou não. Um oráculo? Sim. Mas o Deus Sol disse que não estava certo. Quando minhas sobrancelhas franziram com suas palavras, Perloche mais uma vez abriu a boca com um sorriso brilhante. Em outras palavras, não posso vencer você se cooperar. Então, decidi agir individualmente. Eu vejo. E assim, com meu incrível raciocínio, descobri suas fraquezas e, ao te ameaçar assim, criei uma oportunidade para reformá-lo e mudar o futuro. Afinal, o oráculo tem sempre razão. Suspirar. Conteúdo patrocinado. Suspirei e bati no broche em meu peito, me perguntando se deveria culpar a santa por interpretar mal o significado do oráculo, ou o Deus Sol, que eu não tinha o que diabos eles estavam pensando. Agora, é hora de voltar a ser um falso mal. Ok, agora eu expliquei, certo? Então, vista aquela roupa de empregada e comece a limpar. Sua Alteza Clana me avisou para não contar a ninguém. E... Perloche, que falava em tom entusiasmado quando de repente pegou a roupa de empregada e me ofereceu novamente, inclinou a cabeça quando seus comentários anteriores saíram do broche que bati antes. Cooperar em quê? Frei, cooperando para arruinar sua vida e eventualmente te matar. Então, quando sua declaração bastante perigosa saiu do meu broche, ela se encolheu e me fez uma pergunta. O que é isso? O que você quer dizer? É uma ameaça. A ameaça. Como eu disse, olhando friamente para Perloche, que perguntou com voz trêmula. A terceira princesa do Império e a Santa conspiraram para capturar alguém. Esse também, o próximo chefe da família ducal de Starlight, a reverenciada família do herói. Oi. A Santa, que já tremia há algum tempo, logo começou a gritar. Se você vai continuar agindo assim. O fato de você ser mulher. Desculpe, na verdade sou um homem. Não, você disse antes que é uma mulher. Eu menti. Você deveria saber melhor já que tocou nele, não é? Não pode ser falsificado facilmente. Ah! Então Santa, que estava suando profusamente com minha atitude descarada, disse com uma expressão fria no rosto. Então, afinal, você deve morrer aqui. Bem, não importa se você me matar. Então esta gravação será transmitida em breve por todo o Império, certo? O que? Quando ela mostrou uma expressão confusa com minhas palavras, abri minha boca enquanto acariciava o broche em meu peito. Este broche não só tem uma função de gravação simples, mas também tem magia de transmissão. Magia de transmissão? Acredito que já deve ter sido repassado aos meus subordinados. É claro que já lhes dei ordem prévia de que caso eu morra ou desapareça, a gravação que lhes enviei deverá ser divulgada para o mundo inteiro. Você está mentindo. Ela está certa. Minhas palavras são mentiras descaradas. O broche de gravação é um dos 3 broches que sempre uso no peito, junto com o broche de transmissão remota de força vital e o broche de juramento de morte, e tem a função de registrar o que a outra pessoa diz. Mas é claro que não tem a capacidade de transmitir essas gravações. Adicionar tal função custaria dezenas de milhares de ouro e seria basicamente um desperdício de dinheiro. Ainda assim, estou feliz por ter escolhido usar esses broches. Tornou-se um hábito usar esses broches no peito, que eu valorizava desde a minha vida anterior, e graças a isso hoje consegui virar a mesa. Por isso,
Quero confeccionar e usar mais broches com funcionalidades diversas. Porém, infelizmente, ainda não encontrei o artesão que apanhou de Isolé no beco. Portanto, parece que a elaboração de broches adicionais terá de ser adiada por enquanto. Se você acha que estou mentindo, por que não tenta? Lamentando não poder acrescentar mais broches, logo balancei a cabeça e respondi a Perloche, que negava minhas palavras. Argue. Bem, se você quebrar meu pescoço eu vou morrer, e mais você não sabe que você e a pobre terceira princesa também não estarão seguros? No entanto, você ainda vai me matar de qualquer maneira, não é? Eca! A santa, que estava me encarando furiosamente, logo abaixou a cabeça e murmurou. Eu perdi. Eu perdi. Seu maldito Frei. Perloche começou a gritar comigo, quase à beira das lágrimas. A porta agora está destrancada, então saia daqui. Vamos fingir que nada aconteceu hoje. Não. Por que eu iria fingir que nada aconteceu hoje? O que você quer dizer? Aproximei-me dela com um sorriso de escárnio e sussurrei enquanto acariciava suavemente seu queixo. Não é a sua vez de ser chantageado agora? Ei! Ao ouvir meu sussurro zombeteiro, a santa tremeu e olhou para mim com medo nos olhos enquanto eu falava enquanto lhe entregava a roupa de empregada que estava caída no chão. Coloque. Coloque. Aqui. Acenei com a cabeça para seu olhar perplexo e logo falei com um sorriso. De agora em diante, você é minha empregada pessoal. Ao ouvir essas palavras, a santa lentamente começou a mudá-la enquanto fazia uma cara cheia de vergonha. Afinal, sou muito bom em ser odiado. Asterisco 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 asterisco. Nota do tradutor. Ei, isso é o suficiente, não é? Conteúdo patrocinado. Não, varra desde o início novamente. Mas, esta já é a quinta vez. Depois de 3 horas fazendo Perloche se vestir de empregada e limpar a catedral, ela começou a implorar em lágrimas. Por favor, meus braços estão prestes a cair. Por favor. Frei, cooperando para arruinar sua vida e eventualmente te matar. Enquanto olhava para ela em silêncio, bati no broche e repassei suas palavras gravadas enquanto ela cerrava os dentes e pegava a vassoura novamente. Ai! Mas ela gritou e deixou cair a vassoura, depois começou a examinar as palmas das mãos enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Ai, isso dói! Suas mãos macias, que geralmente eram protegidas pela igreja e nunca haviam feito nada duro antes, estavam sangrando e cheias de arranhões. Grosa! Perloche, que estava examinando miseravelmente suas próprias mãos, tentou concentrar seu poder sagrado em suas mãos enquanto olhava para mim. Não há necessidade de curar suas mãos. O que? Não cure suas feridas, apenas limpe-as como estão. Eca! Ao ouvir meu tom impassível, ela estremeceu e pegou a vassoura novamente. Depois de observá-la por um tempo, levantei-me da cadeira e fui em sua direção. Como você pode segurá-lo tão levemente? Espere. Dói tanto. Você não deveria segurá-lo com força assim? Kiaak. Chegando na frente dela, agarrei sua mão com uma expressão fria e escovei-a na vassoura, enquanto a santa gritava e deixava cair a vassoura novamente. Pegue novamente. Eu estava errado. Por favor, me perdoe. Perloche caiu de joelhos e implorou para parar com esse abuso contínuo, enquanto eu perguntava friamente, apontando para a mão dela. Quando eu disse que você poderia curar suas feridas? Desculpe, mas dói tanto. Antes que eu percebesse, eu estava observando a mão dela com as sobrancelhas franzidas, enquanto pegava a vassoura novamente e entregava para ela, então abri a boca. Eu vejo. Em seguida, limpe até que suas mãos sejam raspadas novamente. Eca! Quando falei sem rodeios, a santa chorou e começou a limpar a catedral novamente. Depois de algum tempo assim, percebi que o sol estava se pondo, então me levantei da cadeira e contei a ela. Pare, isso é o suficiente. Soube. Aproximei-me dela para verificar e, com certeza, suas mãos estavam bem, sem nenhum arranhão nelas.
O que você está fazendo? Desculpe. Quando perguntei friamente, a santa murmurou desanimada e eu sussurrei enquanto acariciava sua cabeça. Foi realmente tão difícil. Sim, sim, hein. Então, você quer fazer algum outro trabalho a partir de agora? Que tipo de trabalho? Como ela perguntou esperançosamente, respondi com um sorriso. É um trabalho extremamente simples. Tudo o que você precisa fazer é me abraçar à noite. Que tal isso? Conteúdo patrocinado. Ao ouvir isso, a santa imediatamente olhou para mim com desgosto e disse: Vou limpar. Onde? A catedral. Como varrer a catedral me ajudará? Vou limpar seu quarto. Tapa. Vou limpar o quarto do mestre. Tudo bem, isso é bom. A santa, que mudou a forma como se dirigiu a mim depois que eu lhe dei um tapa, cambaleou em direção ao armário de vassouras. De agora em diante, você vai limpar meu quarto todas as noites. Se você pular um dia, não será divertido. Sim. E, se mudar de ideia, fique à vontade para me servir à noite. Suficiente. Por favor, apenas pare. Perloche, que ouvia meus sarcasmos em silêncio enquanto trocava de roupa depois de guardar a vassoura no armário, me interrompeu abruptamente e começou a falar com um olhar de nojo. Por favor, não diga palavras tão vis para mim com essa sua cara. Palavras vis? Antes que a profecia de que eu me tornaria santa se cumprisse, as palavras que você me disse com um sorriso no rosto, o que foi aquilo? Não sei do que você está falando. Quando tentei desesperadamente evitar suas palavras com uma atitude indiferente, a expressão da santa tornou-se amarga quando ela abriu a boca. Ah, entendo. Você nem se lembra do que aconteceu naquela época. O que? Mesmo que você se lembre, deve ter sido um sentimento de superioridade sobre um órfão de rua, em vez de simpatia ou compaixão, não foi? O que você está falando? Multar. A partir de hoje, vou parar completamente de esperar qualquer coisa de você. Com essas observações, Perloche, que fechou o armário, olhou para mim com frieza e disse: Eu acreditei que talvez pudesse fazer você se arrepender. E quando chegar o momento, quando eu não tiver escolha a não ser matar você por destruir o império, pensei que me sentiria culpado. E assim. No entanto, não importa o quão idiota eu seja, neste momento, até eu entendo que todos esses pensamentos estavam errados. Então, qual é o seu ponto? Você é um monstro, Sr. Frei. Perloche, que me amaldiçoou com uma expressão ressentida, olhou para mim ao sair da catedral e disse: De agora em diante, farei tudo o que você me pedir. Então, por favor, não espalhe essa gravação para o mundo. Então você vai me ajudar com essa atividade noturna também? Prefiro tirar minha própria vida do que ajudá-lo com isso. Deixando essas palavras para trás, a santa cambaleou para fora da catedral e começou a andar pelas ruas sob o céu noturno. Só para deixar claro, tenho olhos e ouvidos em todos os lugares, então não tente nada engraçado. Então eu a ameacei com uma voz gelada. Porque está espalhado a tal ponto que eu já sei que Cania pertence ao seu grupo. Ao ouvir essas palavras, Perloche parou momentaneamente de andar e estremeceu, depois desapareceu na escuridão com os ombros caídos em desespero. Enquanto a observei por um tempo, usei minha habilidade inspecionar para abrir sua janela de status e imediatamente respirei aliviado. Emoções atuais de Perloche Estelade: raiva, ódio, nojo, decepção, tristeza. Estou feliz. Há alguns dias, usei a habilidade inspecionar porque estava curioso sobre o estado mental de Perloche, que estava ansioso para me matar. Naquela época, seu estado emocional era de preocupação em vez de ódio e de culpa em vez de nojo. Sim, assim como Isole, a santa de bom coração ainda estava preocupada comigo. Em outras palavras, mesmo quando ela sabia claramente que eu me tornaria um vilão que destruiria o império, e mesmo quando ela percebeu que não teria escolha a não ser me matar, ela ainda estava preocupada comigo e se afundava na culpa. Alguém pode se perguntar o que ela quis dizer quando disse que estava preocupada com a pessoa que causou sua morte, mas se olharmos para as doutrinas da Igreja do Deus Sol, elas acharão isso bastante razoável.
De acordo com a doutrina da Igreja do Deus Sol, quando uma pessoa morre, suas almas são julgadas na vida após a morte. O julgamento é bastante simples, as pessoas boas irão para o céu enquanto as pessoas más serão enviadas para o inferno. No entanto, às vezes, quando um mal terrível aparece, ele ou ela será expurgado para o submundo, o inferno dos demônios, e sofrerá por toda a eternidade. Aliás, essa doutrina foi incluída no cenário do jogo ou mencionado na profecia. Então, talvez seja verdade. Conteúdo patrocinado. De qualquer forma, Perloche, que acreditava firmemente nessa doutrina, parecia estar preocupada comigo até agora, pensando que eu seria condenado ao submundo, porque ela conhecia meu lado bom devido ao nosso relacionamento de infância. Sério, ela é realmente uma pessoa notável com um caráter tão nobre. Depois de ser cruel com uma garota tão gentil, não poderei dormir em paz esta noite. No entanto, não tive escolha senão me livrar de suas preocupações e culpa. Por causa de um acontecimento que se aproxima no horizonte, todos aqueles que se preocupam comigo terão que passar por um grave infortúnio. Então, hoje, quando essa oportunidade de ouro se apresentou, libertei Perloche sendo cruel com ela e proferindo palavras vulgares que ela detestava profundamente. É claro que Perloche testemunhou muito esse tipo de comportamento na linha do tempo anterior, mas esta deve ter sido a primeira vez que ela recebeu isso, então ela deve estar chocada. E devo continuar a atormentá-la para sustentar o choque que ela recebeu, para que ela nunca mais se preocupe comigo quando eu proferir aquelas palavras vulgares ou cometer mais ações que ela detesta totalmente. Agora que a santa me despreza completamente. Da próxima vez, terei que me concentrar em fazer Isolde me odiar. Claro, teria sido perfeito se eu conseguisse fazer com que os dois me odiassem ao mesmo tempo, mas também preciso recuperar o fôlego. A propósito, Cania ficou um pouco preocupada comigo, e mais por ser uma feiticeira, ela está livre dos próximos eventos. Isso é um alívio. Pontos falsos malignos adquiridos, 600 pontos. Uma pessoa gentil é assustadora quando está furiosa. Suspirar. Depois de concluir meus pensamentos, limpei com força a janela de notificação de falso ponto maligno que flutuava na minha frente e logo me sentei no chão da catedral enquanto olhava para o assento alto onde Perloche estava sentado quando cheguei. Por que diabos o mundo foi criado assim? O assento alto tinha um grande mural do Deus Sol gravado nele. Como diz a lenda, lance uma coluna de fogo no Rei Demônio. No entanto, lançar uma coluna de fogo não melhora a situação. Depois de observar por um tempo o mural do Deus Sol, levantei-me com uma expressão relaxada. Quando eu morrer, irei para o céu ou irei para o inferno? Depois de murmurar uma teoria que me intrigava há muito tempo, saí da catedral, forçando-me a afastar a imagem da figura trêmula de Perloche, que sofria por minha causa. Esta noite também, devo me deliciar com bebidas alcoólicas. Jovem mestre, estou um pouco atrasado. Ah! Cania. Olá. Cania, que voltou ao dormitório tarde da noite depois de praticar como lidar com a magia negra em um lugar isolado, arregalou os olhos ao testemunhar a cena espalhada pelo dormitório. O que é tudo isso, jovem mestre? O que você quer dizer com "é só vinho"? Ela perguntou, porque havia muitas garrafas de bebida alcoólica espalhadas pela mesa onde Frei estava sentado. Você gostaria de uma bebida também? Quando Frei olhou para ela com um olhar nebuloso em meio àquelas garrafas de bebida, Cania perguntou, franzindo a testa ligeiramente. Não me diga que você bebeu tanto vinho sozinho? Sim. Você é um peso leve. Como diabos você pode beber tanto? Cania. Frei então respondeu sorrindo sem jeito para Cania, que se aproximou da mesa enquanto limpava as garrafas desordenadas ao redor de Frei com uma expressão preocupada. Eu sempre bebi muito. O que? Cania apenas presumiu que fossem divagações de um bêbado e continuou a arrumar a mesa, pois não conseguia acreditar que Frei, que costumava ficar bêbado depois de beber apenas meia garrafa, quanto mais uma garrafa, bebia muito. É porque tenho grande força mental. Não importa o quanto eu beba, nunca ficarei bêbado. Ah! Por fim, quando Frei suspirou e falou em tom desolado, Cania sentou-se à sua frente com uma expressão de compreensão. Então, você costumava agir como bêbado?
Agir bêbado e comportar-se como um idiota é uma maneira simples de ser odiado. Dizendo isso, Frei pegou a garrafa de bebida ao lado dele e engoliu a goela abaixo. Mas se você continuar bebendo assim, você vai arruinar seu corpo. Conteúdo patrocinado. Um corpo que já está arruinado nunca mais poderá ser arruinado. Ainda assim, sua saúde. É tudo inútil. Devo beber o quanto quiser antes de chegar ao meu fim. Kania, que tentava impedir Frei com uma expressão preocupada, compreendeu o significado das palavras desanimadas de Frei enquanto abaixava a cabeça, incapaz de continuar falando. Eu vou beber com você. O que? Quando Kania, que ficou curvada por um tempo, de repente levantou a cabeça e declarou que gostaria de beber juntos, Frei lançou-lhe um olhar de surpresa. Você bebe bem? Sim. Eu não sabia disso. Então, tome uma bebida. Tudo bem. Dessa forma, Frei e Kania começaram a trocar copos entre si, e por um tempo apenas o som de goles ecoou no dormitório. Parece verdade que você bebe bem. Obrigado pelo elogio. Em pouco tempo, o cheiro de bebida começou a tomar conta da sala, mas os dois não pararam de beber. Isso aconteceu porque Frei tinha o mais alto nível de força mental do mundo e Kania tinha uma constituição que absorvia a maior parte da toxicidade do álcool com magia negra. Kania, posso lamentar por um momento? Sim, sinta-se à vontade para fazê-lo. No entanto, Frei estava olhando para ela sem expressão enquanto segurava uma taça de vinho. Kania, você sabe qual é a sua disposição, vista através da minha habilidade? O que é? Então Frei baixou o copo e colocou-o sobre a mesa enquanto falava em tom solene. Ajudante. Dito isso, Frei levantou-se da cadeira, estendeu a mão para Kania e disse: Aguardo sua gentil cooperação, Kania. Da mesma maneira. Kania respondeu com um sorriso triste enquanto apertava a mão dele silenciosamente e se levantava. Então, depois de ficar olhando para ele por um tempo, Kania logo inclinou a cabeça e perguntou: Mas por que você se levantou de repente? Preciso infundir força vital em seu corpo antes de ir para a cama. Você não vai mais beber? Beber mais não vai me fazer sentir melhor, só vai me fazer sentir infeliz. Dito isso, Frei calmamente pegou a mão de Kania e foi para a cama. Então, estou ansioso para trabalhar com você hoje. Logo depois, Kania silenciosamente levou a mão ao peito dela, mas... Pensando bem. Sim. Achei que poderia compartilhar a força vital pelas suas costas e já que é desconfortável na frente por causa do seu peito. Eu vejo. Kania, que lançou um olhar vazio para Frei, acenou com a cabeça em compreensão. Então vou começar a infusão. Sim. Logo, como sempre, a força vital de Frei começou a ser infundida em Kania. E Kania, com uma expressão um pouco arrependida, manteve a cabeça baixa, mas quando avistou a boneca gata na cabeceira de Frei, seus lábios se ergueram para formar um sorriso gentil. Este foi o momento em que sua disposição, Aide, brilhou. Mesmo que Irina me tenha dito para não interferir. Enquanto isso, naquela hora, no dormitório dos plebeus. Eu ainda tenho que ajudá-la de alguma forma. Ariane, amiga de infância de Irina, engoliu em seco e olhou para o pergaminho mágico que ela investiu o valor de um mês do seu próprio dinheiro para comprar. Conteúdo patrocinado. Miau. Conteúdo patrocinado. Parece que esta noite também estou sonhando com gatos. É uma sensação agradável. Tenho sonhado muito com gatos ultimamente. Isso também parecia ser sonhos lúcidos. Claro, para alguém como eu, que adora gatos, eu não poderia ter pedido nada melhor. A única coisa que pode confortar meu estado mental exausto são esses sonhos cheios de gatos. Não, eu deveria confiar em Kania de agora em diante. Honestamente, eu não sabia que Kania sabia tudo sobre mim, então eu iria seguir em frente sozinho. No entanto, tal caminho teria sido muito desolador para andar sozinho, e eu não seria capaz de suportar o solidão. Tive pena do boneco gato, mas é impossível ficar agarrado e lamentando para sempre um boneco gato que só conseguia emitir um miado. Miau.
Enquanto eu pensava nesses pensamentos, o gato à minha frente inclinou a cabeça como se estivesse perplexo e se aproximou dos meus pés. Após uma inspeção mais detalhada, descobri que a boneca do gato preto, um dos meus tesouros mais queridos atualmente, estava olhando para mim com um olhar turvo. Só então percebi que era meu querido boneco gato que miava e fiz uma pergunta com cautela, porque fiquei perturbado ao pensar que ele poderia ter notado meus verdadeiros sentimentos. Você leu minha mente? Ronronar. Então o boneco gato ronronou com uma expressão carrancuda e virou a cabeça para o lado. Aturdido com isso, cocei a cabeça e murmurei. Bem, já que você está no meu sonho, é claro que você saberia o que estou pensando. Miau. Peço desculpas, vou acariciar sua barriga para você. Ah, espere, não é disso que eu gosto e não de você? Depois de me desculpar com o boneco gato por um tempo, de repente examinei os arredores e franzi a testa. Este lugar parece familiar. Enquanto eu olhava ao redor da rua familiar que foi evidenciada em meu sonho, vi uma criança caminhando ao longe. Murmurei de espanto com os olhos bem abertos. Não sou eu quando era jovem. Por alguma razão, meu eu mais jovem estava andando em minha direção enquanto segurava a mão de alguém. De repente, senti vontade de me esconder, então corri em direção à parede e a boneca gata imediatamente me seguiu. Enquanto eu estava me escondendo atrás da parede, meu eu mais jovem parou e apontou para outro lugar. Ele soltou a mão da outra pessoa e correu naquela direção. Droga! Só por quê? E, naquele momento, percebi o que era aquela situação. Quem é você? Por que você está deitado assim? Você está doente? Agora, eu estava sonhando com o dia em que conheci Perloche. Isso é, eu estou. Perloche, que estava deitada na rua, desalinhada, olhou para meu eu mais jovem com medo nos olhos, enquanto se agachava para examinar sua condição. A visão me lembrou de Perloche, que estava me olhando com desprezo na catedral hoje cedo. Tentei apressadamente fechar os olhos e tapar os ouvidos com medo de como a aparição do jovem Perloche em meus sonhos me afetaria. No entanto, por alguma razão estranha, eu ainda conseguia ver e ouvir claramente o que estava acontecendo na minha frente. Aqui, beba isso. O que é isso? Poção. Se você beber isso, você vai melhorar. Perloche, que recebeu a poção da mais alta qualidade do meu eu mais jovem, perguntou a ele com um olhar cauteloso no rosto. Quem é você? Sou o primeiro filho da família ducal de Starlight, Freyhound Starlight. Por que você está sendo legal comigo? Ao ouvir sua resposta dura, ele colocou a mão no queixo com uma expressão séria e começou a agonizar com a pergunta dela. Então Perloche, que estava olhando para ele com suspeita nos olhos, sorriu como se já estivesse ciente de sua resposta. Eu sabia. Se eu beber essa poção, você vai me sequestrar, não é? Eu não preciso desta poção. Então retire isso. E a partir daí me senti confuso e comecei a me questionar. Por que é diferente da minha memória? Conteúdo patrocinado. Obviamente, de acordo com a minha memória, Perloche deveria dizer obrigado enquanto fazia sua habitual cara ingênua e burra, e depois engolir a poção garganta abaixo. Então, por que o sonho é diferente? Por que não posso ser legal com você? Depois de refletir um pouco sobre sua pergunta, meu eu mais jovem respondeu com uma expressão brilhante no rosto. Enquanto isso, Perloche abriu a boca com um olhar perplexo. O que você quer dizer? É errado ajudar os doentes? Ao ouvir suas palavras, Perloche fechou a boca, enquanto meu eu mais jovem tirava mais 2 poções de dentro dos bolsos internos e as entregava a ela. Ele então apontou para a catedral ao longe. Ei, tem uma catedral. Se você for até lá, eles cuidarão de você. Não posso confiar naquele lugar. Alguns dos meus amigos desapareceram depois de irem à catedral. Suspirar. Mas quando Perloche refutou friamente, meu eu mais jovem suspirou e ficou sem palavras por um momento. Então, logo, ele ofereceu uma sugestão cautelosamente. Então, você gostaria de ir até minha casa?
Eu sabia. Você sempre foi um traficante. O que é um traficante? Você nem sabe disso. Estou falando de bandidos que sequestram crianças como nós e as vendem. Depois de ouvir o discurso furioso de Perloche por um tempo, logo meu eu mais jovem ouviu alguém chamando-o de longe e ele se despediu de Perloche. Desculpe, acho que preciso ir agora. Agora, espere. Aonde você vai, seu traficante? Se você não tem para onde ir, não deixe de ir àquela catedral ali. É um lugar seguro que visito com frequência. Eu sabia. Essa foi a sua intenção o tempo todo. Bem, então tome cuidado. Minha versão mais jovem, que se despediu dela, virou-se e apressou-se com passos ansiosos em direção a alguém que estava à distância, enquanto Perloche inspecionava brevemente a poção em suas mãos e depois gritava gaguejante em sua direção enquanto olhava para suas costas desbotadas. Vou dar isso para um rato que passa e, se for mais tarde, ele terá uma reação bizarra. Então, irei imediatamente expor as atrocidades da família Starlight ao público. Depois de bufar e bufar por um longo tempo, ela murmurou com um olhar taciturno. Estou ficando sem comida. Devo realmente ir àquela catedral? E no momento seguinte, o mundo congelou. O que? Quando o boneco gato preto ao meu lado examinou os arredores perplexo após tal anomalia, um brilho deslumbrante irradiou perto de mim. Minhas sobrancelhas franziram ao ver o brilho brilhante, mas logo fiquei perplexo quando percebi que o brilho estava se espalhando gradualmente. Miau, miau. Porém, de repente, o boneco gato estremeceu e se escondeu atrás de mim, depois espiou a cabeça e começou a olhar para a luz. Kitty, o que há de errado? Miau. Enquanto olhava para o boneco gato preto, imediatamente senti uma presença na minha frente e instintivamente coloquei a mão na bainha. Acalmar. O que no mundo? Enquanto recuava junto com o boneco gato, uma figura humana emergiu da luz radiante. Quem é você? Sou um espírito que habita sua espada, que logo desaparecerá quando eu ficar sem forças. Por enquanto, isso é tudo o que você precisa saber. O que? Logo, uma pessoa que tem características físicas semelhantes às minhas emergiu da luz e começou a proferir palavras enigmáticas. Há muito tempo venho tentando interferir, mas todas as vezes não consegui por falta de forças. Faltou força? Sim. Porém, por causa do que você viveu hoje, suas defesas subconscientes enfraqueceram consideravelmente, então finalmente consegui interferir na memória que queria lhe mostrar. Que alívio! Enquanto eu olhava para ele misteriosamente, o homem de repente sorriu e desembainhou a espada. Espere, o que você está fazendo? Savien. Conteúdo patrocinado. E no momento seguinte, o céu se partiu. O que diabos você está fazendo? Caí no chão tentando compreender uma visão tão avassaladora e, quando perguntei em tom trêmulo, o homem apontou para o céu e disse com indiferença. Olhe atentamente. É uma pista vital. Ao ouvir suas palavras, olhei para o céu e descobri o sol sendo partido ao meio. Olhei para ele boquiaberto e, no momento em que o homem começou a desaparecer, perguntei em tom urgente. Então, o que é isso? Bem, por enquanto. Então ele disse suas últimas palavras enquanto coçava a nuca enquanto logo se espalhava e desaparecia no ar. Apenas lembre-se do que você viu. E no momento seguinte, vi a escuridão surgindo no horizonte enquanto engolia tudo em seu caminho. Em pânico, peguei apressadamente o boneco gato que tremia atrás de mim e enquanto olhava em volta, notei algo estranho. Perloche? O jovem Perloche, que ainda segurava uma poção, estava olhando para mim. Frei. Por que você está aqui? Quando me aproximei dela com cautela, ela logo caiu no chão. Isso dói. Ah! O corpo de Perloche estava cheio de feridas do exército do Rei Demônio. Seu corpo estava coberto de cicatrizes com todas as armas que alguém possa imaginar. Logo, lágrimas de sangue rolaram pelos seus olhos. Dói, acho que vou morrer. Não. Por que estou vendo isso? Eu não queria vê-la de novo, eu não queria me lembrar disso nem por engano.
Ela nunca apareceu em meus sonhos antes. Frei. Por quê? Por que diabos? Enquanto eu tremia com a visão horrível que nunca mais queria ver na minha vida, Perloche torceu grotescamente o pescoço e, em um instante, apareceu bem na minha frente e sussurrou. É tudo por sua causa. Por que você está fingindo que não sabe? Suspiro, suspiro. Estremeci de medo, sem sequer pensar em me afastar daquela exibição horrível, quando alguém bateu em meu ombro. Senhor Frei. E no instante seguinte ouvi o murmúrio da princesa imperial em meus ouvidos. Foi uma experiência satisfatória cortar meu intestino? Suspiro, suspiro. Mantive minha cabeça baixa sem ousar olhar para o lado. No entanto, desta vez, duas pessoas atrás falaram simultaneamente. Jovem mestre, por favor, desista. Desista e vá com calma, Frei. Não lute até o fim como eu fiz. Mordi meus lábios com força enquanto ouvia Cania se esfaqueando na garganta e o sussurro gentil de Serena. Logo senti uma sensação estranha nas pernas. Olhei para minhas pernas enquanto ainda mordia meus lábios com força. Descobri Isolde e meu pai agarrados às minhas pernas com um sorriso gelado no rosto, enquanto o sangue escorria de seus olhos. Ah! Fechei os olhos e lutei desesperadamente para não vê-los, mas apesar da escuridão ao redor, não importa o quanto eu lutasse, suas risadas bizarras se tornavam cada vez mais distintas a cada momento que passava. Vá embora! Vá embora! E por alguma razão estranha, senti um medo crescente crescer dentro de mim. Na verdade, foi uma cena horrível que nunca mais seria assistida, mas é estranho que eu esteja com medo disso. Obviamente meu estado mental. De repente, senti meu corpo sendo arrastado para algum lugar. Quando abri os olhos e olhei em volta, descobri os seres do meu sonho tentando me arrastar para um vazio abissal que apareceu de repente atrás de mim. Não vi nada além de morte e escuridão ali, e meus instintos estavam me avisando que algo irreversível aconteceria se eu me deixasse ser arrastado para aquele lugar. Ah! Miau! Conteúdo patrocinado. Em pânico, agarrei-me ao chão, lutando desesperadamente para me agarrar a ele, enquanto ao mesmo tempo o boneco gato preto cravava os dentes nas minhas pernas e puxava-me para dentro, tentando evitar que eu fosse arrastado para a escuridão total. No entanto, foi por causa do número esmagador de pessoas? Ou foi porque a ideia de desistir inconscientemente passou pela minha cabeça? Eu me segurei no chão até que minhas palmas estivessem desgastadas a ponto de até minha carne ficar visível. Mesmo assim comecei a ser arrastado para a escuridão pelos seres do meu sonho. Miau! A boneca gata, que estava assustada com a situação desesperadora, acabou soltando minha perna e fugiu para algum lugar. Sim, pelo menos você sobreviverá. Depois de presenciar a cena, suspirei de alívio e larguei o chão ao qual estava agarrado desesperadamente até então. O que acontecerá se eu for arrastado para esse vazio? Vou acordar de manhã como se nada tivesse acontecido? Ou vou acabar ficando corroído? Não sei. Eu só quero desistir de tudo e descansar por um momento. Brilho. Enquanto observava meu corpo afundar lentamente na escuridão em silêncio, uma luz brilhante no horizonte começou a iluminar o mundo. A princípio, me perguntei se a entidade misteriosa havia retornado, mas olhando mais de perto, a situação era diferente do momento em que apareceram. Anteriormente, quando a entidade misteriosa apareceu, a luz radiante se espalhou em todas as direções. Porém, agora os arredores estão iluminados por fragmentos de luz. Argue! Os fragmentos que iluminaram meu entorno explodiram de uma só vez e emitiram raios de luz. Os seres do meu sonho, atingidos por aqueles raios de luz, foram instantaneamente queimados em pedacinhos e eventualmente transformados em cinzas. Xia! Os fragmentos de luz, que derreteram até mesmo a escuridão que estava prestes a me devorar, logo penetraram em meus braços e queimaram como uma vela bruxuleante, descongelando gradativamente o medo gelado que invadia minha mente. Miau! Enquanto eu olhava perplexo para esta cena, de repente ouvi o grito do boneco gato na minha frente. Então, quando olhei para frente com um olhar vago, percebi que o boneco gato estava arrastando alguém em minha direção com os dentes cravados no tornozelo.
Kitty, você não pode morder o tornozelo de alguém assim. Tentei com urgência parar o boneco gato, mas logo quando vi a pessoa na minha frente fiquei sem palavras. Não é essa a pessoa que estava segurando a mão do meu eu mais jovem? Enquanto eu olhava atentamente para a pessoa familiar, ela logo estendeu a mão e cerrou o punho. Brilho. Então os fragmentos de luz espalhados por todo o lugar logo desapareceram em uníssono. E naquele momento reconheci imediatamente a pessoa que estava à minha frente. Se a casa imperial nascer do sol é o sol que ilumina o amanhecer do império. E se o ducado do luar é a lua que ilumina seu crepúsculo. Antes que eu percebesse, eu já estava correndo até ela com um sorriso brilhante no rosto enquanto ela continuava falando. Então, o Starlight do Xi é a estrela que brilha sobre aqueles desprovidos de sua luz. De repente, ela começou a desaparecer, dividindo-se em incontáveis fragmentos de estrela, enquanto me deixava um último conselho e desaparecia de vista. Então, você é um aristocrata nobre o suficiente para proteger a todos, Frei. Mãe. E no momento seguinte, eu estava na cama do meu dormitório com as mãos estendidas para o alto. Murmurei uma palavra que nunca usava desde criança. Depois de ficar atordoado por um tempo naquele estado, larguei com cuidado a boneca do gato preto que estava segurando e olhei para o lado. Ao olhar para o lado, vi que Kania ainda estava dormindo. Levantei-me cuidadosamente da cama e fui até a mesa. Conteúdo patrocinado. Gorgolejo. Por fim, sentei-me calmamente na cadeira ao lado da mesa e comecei a servir o resto do vinho na taça. Caramba! E então comecei a beber sozinho até o amanhecer. Claro, não me senti melhor. Esse jovem mestre. Você está bem? Assim que amanheceu, Kania se levantou e correu para Frei, que estava na mesa. Você está acordado, Kania? Jovem mestre, há algo de errado com seu corpo? Por que está perguntando isso? Quando Frei perguntou com um olhar perplexo, Kania arregalou os olhos e respondeu em voz baixa. Ah, isso é, porque ouvi gritos ao amanhecer. Ah, isso. Então Frei respondeu com um sorriso. Acabei de acordar de um pesadelo. Ao ouvir isso, Kania deu um passo silenciosamente e disse com uma expressão rígida no rosto. Então, vou trazer o café da manhã para você. Multar. Como quando Kania mordeu os lábios e estava prestes a sair, Frei a chamou em voz baixa. Kania. Houve um tremor em sua voz, então Kania olhou para ele com uma expressão preocupada e perguntou. O que eu deveria fazer? Então Frei, que segurava um pedaço de papel velho, fez-lhe uma pergunta cautelosamente. Digamos que você dedicou toda a sua vida à profecia que foi escrita em um único pedaço de papel, acreditando que era o seu destino. Sim. No entanto, e se essa mesma profecia estivesse errada? Ao ouvir suas palavras, Kania olhou para ele com pena e respondeu com um sorriso. Não se preocupe muito. Não acho que a profecia esteja errada. Já foi provado que estava errado em 2 ocasiões. O que? Mas enquanto Frei falava enquanto balançava o papel na mão, a expressão de Kania ficou rígida. Assim, ela perguntou. O que você quer dizer? Mesmo que não consideremos a penalidade referente às memórias das heroínas principais. E o passado de Perloche. Eu tinha certeza sobre o cenário de Perloche descrito na profecia. Jovem mestre? Há algo errado com isso. Não, está errado há muito tempo. Frei logo amassou a profecia, jogou-a em sua bolsa e começou a murmurar desamparadamente. Se eu não consigo nem acreditar na profecia, em que diabos eu devo acreditar? O sistema? Não. O sistema é a razão pela qual me tornei assim. Então, em que diabos eu devo acreditar? Jovem mestre Frei. Agora não posso nem